Nessa temporada do Expresso Futuro, a gente veio para a Estônia, um pequeno país no Mar Báltico que faz fronteira com a Rússia, para mostrar como é que ele se transformou num gigante da tecnologia. Qual será a lição que a gente pode aprender no Brasil sobre a fórmula da Estônia? É o que a gente vai ver nesta temporada do Expresso Futuro. Gente, expectativas muito elevadas. Eu estou chegando aqui no Museu Nacional da Estônia, num dos lugares mais bonitos que eu já vi aqui na cidade de Tartu. E a gente vai entrar nesse prédio que é espetacular, maravilhoso, e é onde aqui funcionava o antigo aeroporto da União Soviética. E eles fizeram um concurso internacional e construíram um prédio revolucionário. Você já vai ver, a gente já vai mostrar o prédio aqui para você. E o mais importante, vai ter um concerto de coral com um dos principais condutores da Estônia, que ele vai fazer só para o Expresso Futuro, vai ser só a audiência aqui nossa e da equipe. O condutor desse concerto, ele já ganhou o Grammy por participar de um dos principais grupos de coral da Estônia, que é o Vox Clamantis. As expectativas muito elevadas. E galera, olha só esse prédio, dá uma olhada na onde a gente está indo, tá? Olha o formato do prédio, lembra uma pista de pouso de avião, mas na verdade é essa perspectiva maravilhosa e onde funciona o Museu Nacional aqui do país. Gente, olha esse lugar. Deem uma olhada dentro aqui desse prédio. Bom, não precisa deixar com ninguém, é só largar o casaco aí. Ele vai estar aí quando a gente voltar. Um ponto fundamental é que a Estônia é um país que fica entre impérios. Ela sempre teve que conviver com a Suécia, com a Dinamarca, que já conquistaram o país. Do outro lado, teve que conviver com a Rússia e com a Alemanha. Apesar de tudo isso, é um país que manteve muito preservada a sua identidade nacional. O estoniano é uma língua, para a gente que fala português, bastante complexa. Ela tem vários sons que a gente em português não necessariamente tem. Nessa exibição, eles mostram o som de cada letra. Essa aqui é a letra U com o trema em cima, né? E agora esse aqui é o U sem o trema, só a letra U mesmo. U. E aqui é uma letra O, que é um fonema típico do estoniano. Bom, acho que já deu para ver que o estoniano é uma língua bem complicada, né? So Estonian is a small language, right? It's what, 900,000 speakers approximately? Approximately, yeah. And it's related to Finnish and to Hungarian in a certain sense. Mm-hmm. And you mentioned that even being a small language, there's a lot of dialects, right? Well, Yeah. Amazing. Achei isso aqui uma ideia muito legal para o Museu da Língua Portuguesa no Brasil. É um mapa da Estônia e cada botãozinho representa um dialeto local. Então você aperta o botão e você ouve o jeito que as pessoas falam a língua naquele lugar. Então, por exemplo, vou pegar uma ilha afastada do continente, né? Por exemplo, a ilha de Muhu. Aí eu vou apertar e a gente vai entender como é que o estoniano é falado lá. What is she talking about? it's a bit hard to understand because he's using some words that exist in the language, but they don't mean the same thing. I see. But talking about soldiers coming and taking people away. Wow.
A Estônia tem uma tradição de confecção de tapetes e cada região da Estônia tem padrões próprios. Eles criaram um banco de dados desses tapetes e uma interface que foi desenvolvida para transformar esses padrões em música. Então você pega um determinado tipo de tapete, pega a parte que você quer que ele leia e ele transforma o padrão do tapete numa composição musical baseada naquela estrutura. É uma brincadeira com sinestesia, né? E, mais importante, você criar um arquivo dos padrões de tecelaria, né, aqui do país. Porque isso aqui é uma arte muito efêmera. Se a Estônia for conquistada de novo por algum outro lugar, a primeira coisa que eles vão fazer é desativar esse museu aqui, porque mostra exatamente a resiliência do povo estoniano, né? E, obviamente, esperamos que ela persista por muito e muito tempo. A gente está aqui no meio de um ensaio em um dos principais corais masculinos da Estônia. Gente, isso é incrível. A gente já tem uma foto aqui. A revolução de independência da Estônia não foi feita com armas, ela foi feita com canto. As pessoas iam para a rua num movimento coletivo para cantar as músicas que tinham sido proibidas durante o período soviético e fizeram isso por horas e horas e dias, até que finalmente, em 1991, o país se tornou de novo independente. Por isso que os corais são tão importantes aqui. É uma tradição que, inclusive, tem desdobramento político. Pessoal, realmente é muito poderoso. Imaginem só essa revolução, com as pessoas na rua cantando dessa forma, alto, em público. Dá um negócio, assim, dá uma coisa assim que desperta algo até, acho que, histórico de humanidade, uma reação fisiológica mesmo, de tanto que isso toca a gente como seres humanos, né? Gente junta cantando. What is the relationship between Estonia and choirs? Because it feels like everyone belongs in a choir, right? Yes, in our nation there's 1.5 billion people, and I guess 100,000 sings in choirs. Wow. So it's a big tradition starting from 1869 when we had this song festival. It was 150 years ago, and that's when this choir movement started. And today that's the biggest movement, cultural movement in Estonia. And it plays an important role in society, right? So the independence of Estonia in the early 90s were through a singing revolution somehow. Yes, right? The singing revolution had a big influence in Estonia to become free of the Soviet Union. So that's just a state of mind to let people know how we think and what we should sing. How we should sing it.
E é claro que algo assim indica uma coisa muito poderosa, que é coesão social, que é algo que a gente precisa trabalhar muito ainda no Brasil, a capacidade de uma sociedade se juntar para fazer desde um coral até desenvolvimentos tecnológicos, startups e assim por diante. Aquilo ali, pessoal, é carne que foi cozida na sauna. Sério, aqui tem um tipo de sauna que chama smoke sauna, que é uma sauna tradicional com fumaça. E eles não só fazem a sauna, como eles cozinham a carne dentro da sauna, tá? Então, aquela barraquinha ali é de carne cozida dentro da sauna. Vai uma carninha da sauna aí? Thank you so much. Yeah, you're welcome. Ó. É muito boa. Por essa eu não esperava. Outra coisa gostosa aqui na Estônia são as comidas fermentadas. Se a gente olhar ali, ó, essa barraquinha tem picles, né, pepino e várias outras coisas que são feitas em fermentação. Inclusive a nossa produtora aqui, a Alice, estava contando pra gente que ela fez vários cursos de fermentação, porque isso aqui é uma coisa importante, histórica, né? No Brasil agora até chegou à moda também, em São Paulo a gente vê muita gente aprendendo a fazer processos de fermentação, mas aqui é um negócio histórico, milenar. So chaka is for immunity because of our super long winter. You know, we get sick a lot, and then my favorite is lion's mane. That I read from the internet, so it must be true, right? So it should grow new brain cells. So and of course all these little things here there with pure alcohol because I mean you can't digest it otherwise. So Yeah, amazing. everything is heavy alcohol. So good. É para esquecer tudo que a gente sabe sobre morango, mirtilo, essas coisas, porque aqui é uma outra parada, assim. É a qualidade das frutas vermelhas, né, e mirtilo aqui é outra coisa completamente diferente. Esse aqui é uma frutinha que eles colocam no mel, que chama Sea Buckthorn, que depois eu até vou olhar o nome para saber o que é. Olha isso. It's really good. Eu olhei o nome aqui de Sea Buckthorn, é espinheiro do mar. Eu não conhecia, mas ó, o gosto é muito bom. Essas aqui são as casas tradicionais da Estônia. São as casas em que a população da Estônia viveu por, inclusive, séculos, né? E para quem quiser ver na prática como que é essa vida, eu recomendo muito o filme Verdade e Justiça, que é um filme baseado num livro do mesmo nome, que é um livro fundamental para a história da Estônia. E esse filme é espetacular. Conta exatamente a história de um fazendeiro no final do século XIX, início do século XX, que morava em uma dessas casas assim, e a luta dele para conseguir tornar a terra capaz de produzir, né, a produção agrícola, porque a Estônia é um país muito plano, então a água acumula muito fácil. Então a primeira coisa que ele tem que fazer é abrir uma vala para a água poder escorrer e ele conseguir plantar. Aí ele começa a brigar com o vizinho dele é uma pessoa horrível, e ele começa a ter um conflito muito grande. E aí isso vai evoluindo e mostra
ele da juventude, do momento que ele chega na fazenda, cheio de ideais, até a velhice. Eu não vou dar spoiler, mas é um filmaço, é espetacular, recomendo muito assistir. E ele se passa exatamente, eu estou me sentindo aqui, inclusive, no cenário do filme Verdade e Justiça. Tá achando que a sua vida tá difícil? Imagina como que era viver nesses tempos aqui. Desse jeito aqui, inclusive, as pessoas consideravam isso aqui uma vida boa. Isso aqui era o dono da fazenda que vivia dessa forma, tá? Ou tinha que pegar água aqui no poço, não tinha encanamento, não tinha eletricidade, não tinha internet, não tinha Instagram para ficar lá vendo o seu feed, não dava para postar nada em lugar nenhum. Era isso aqui, era a vida rural de trabalho o dia inteiro na fazenda para conseguir produzir, inclusive para se preparar para o inverno, né? Lembrando que a Estônia ela fica congelada por mais de 6 meses e se você não conseguiu obter a comida para esse período, não só para você, mas para os animais, para o seu cachorro, para o gado e assim por diante, aquilo é receita para um desespero muito grande. Outro tipo de vida. Apesar de muita gente na Estônia falar que não tem religião, né, 80% das pessoas dizem que não tem nenhuma religião institucional. O país tem um vínculo muito profundo com a religiosidade, inclusive pré-cristã. Então, religiões pagãs, que têm uma relação muito próxima com a natureza, por exemplo, uma chamada Mausk, que significa exatamente fé na terra. É a relação do ser humano com a natureza, com a terra em que ele vive, onde tudo é importante. As árvores, os bosques, as pedras. São religiões que foram praticadas por vários séculos aqui na Estônia, inclusive na Idade Média, e que chegaram até hoje em grupos minoritários que ainda praticam essa relação com a natureza. A ideia é relativamente simples. A ideia é de que nós todos fazemos parte da natureza e que a principal forma de você entrar em contato com o divino é exatamente através dela. Então é muito interessante porque mesmo hoje aqui na Estônia ainda há vários resquícios, né? E até de forma ainda viva, uma prática dessas religiões tradicionais que vêm desde lá a Idade Média e existem até hoje. Frio terrível, vai começar a chover daqui a pouco. Eu vou entrar dentro aqui da igreja de São Nicolas. Parece igreja, mas não é, né? Isso aqui é um museu. Era uma igreja e foi transformada em museu. E eu que fiz questão de vir aqui, inclusive atrapalhei toda a nossa produção, porque eu queria ver uma pintura específica que só fica nesse lugar, que é chamado de A Dança Macabra, que é uma pintura sobre a morte, expressa o futuro assustador. O que é isso aqui? Olha só. É uma pedra da sepultura de Johannes Baliv. Estou vendo que a gente já está chegando perto da dança macabra, né? E chegamos.
por que eu vim aqui? Porque essa pintura é uma pintura típica da Idade Média, inclusive é um gênero, né, das pessoas retratarem a morte, especialmente depois da peste negra. Esse gênero ele virou importante. E o que essa pintura mostra? Ela é um exercício gigantesco de igualdade, mostrando que mesmo as figuras mais poderosas, e vejam só, aqui eles apresentam as pessoas por ordem decrescente de importância. Então o Papa, que era a pessoa mais poderosa da Idade Média, cercado ali pela morte, e aí a gente segue logo depois com imperador, depois a gente tem imperatriz, depois a gente tem um rei, depois a gente tem um clérigo, todo mundo com o mesmo destino, que é morrer. Então, é um exercício sobre igualdade. Por que isso ajuda a gente a entender a Estônia? A Estônia é um país que preza pela ideia de igualdade. A identidade digital funciona para todo mundo. Mais do que isso, a desigualdade na Estônia é relativamente pequena. Então, é interessante a gente ver que a ideia de igualdade faz parte da formulação até da própria identidade nacional. Os estonianos, eles são individualistas, eles prezam pela sua individualidade, inclusive gostam de se refugiar e ficar sozinhos na floresta, tem uma ideia de solitude, mas ao mesmo tempo eles se enxergam como uma sociedade que tem a igualdade por tema importante para a organização da vida pública. Então, por isso que eu vim mostrar aqui a dança macabra. A gente vê como o tempo passa, né? E como as instituições mudam. Porque aqui não é só essas pessoas que morreram. Muitas das instituições que elas representam também morreram. Então, a organização da sociedade que essa pintura traz, ela não existe mais. Então, não é só a gente que morre, as instituições também morrem. E detalhe, pessoal, na figura original, na pintura original, tinha mais de 30 pessoas, tá? O único fragmento que sobrou foi esse aqui. Boa parte da pintura, a maior parte dela foi perdida, então a gente só ficou com esse trecho. E a ideia era sempre a mesma, mostrar gente de todos os tipos, todo mundo abraçado com um destino que nos une, que é o destino final da morte. Então, é muito bacana e interessante e humano da gente confrontar tudo isso como uma lembrança de que todo mundo vai morrer, né? O memento mori. Lembre-se de que todos morreremos. Não só nós humanos, mas também as instituições que a gente inventa acabam também morrendo e substituídas por outros, né? Outras pessoas, outras instituições, como a gente vê aqui na Estônia. Não sei se você reparou, mas embaixo da pintura tem umas inscrições, né? Olha lá, que é inclusive alemão arcaico, tá? Que é uma língua que hoje nem as pessoas na Alemanha falam mais desse jeito. E quando a gente visita um museu, a gente olha essas inscrições e a gente não entende nada, né? Você passa batido. Isso aqui é uma conversa entre a morte e cada um dos personagens. Então é uma conversa entre a morte e o Papa, a morte e o Imperador. E como é que eu sei disso? Porque eu estou usando a inteligência artificial e pedindo para ela traduzir cada uma dessas inscrições. Então eu tirei uma foto aqui dessa inscrição, ela na hora me informou que isso aqui é um fragmento da pintura A Dança Macabra. Está espertinha a inteligência artificial. E que o falante dessa frase aqui é a própria morte. O que ela está falando aqui? Mesmo que estejas fraco, doente, imperfeito em tua natureza, eu sou mais forte que tudo. Posso levar reis e pobres. Escuta a sabedoria do Senhor sobre o mar e o ensinamento. A justiça está comigo. E se procuras conselhos, vem comigo. Está escrito aqui. Gente, é inteligência artificial
mudando o jeito da gente visitar um museu. Se antes você passava boiando por tudo, agora, se você tiver curiosidade, você consegue entender cada uma dessas coisas. Vamos ver o que a Imperatriz está falando. Versão para o português traduzida aqui, do que a Imperatriz está falando. Eu fui alguém, não a morte, e o que sou agora é grandioso ou terrível. Eu pensava que nada estava além do meu poder. Servi e fui obedecida. Jamais imaginei que perderia toda a minha força e acabaria assim. Agora prossiga, é a sua vez, deixe ir. Um dia eu também tive tudo. Uau! E aqui tem uma versão moderna da obra, que mostra que a questão da igualdade trazida pela morte, ela não é só um problema do passado e das aristocracias, né, antigas. A gente vê aqui, ó, o hipster abraçado com a morte, o cara usando a realidade virtual, né, com o equipamento aqui também abraçado pela morte, a pessoa fazendo compras no supermercado. Ou seja, mesmo na vida contemporânea, a morte é um grande equalizador. Não importa se você está plugado na tecnologia ou não, nosso destino, no final, vai ser sempre abraçar uma dessas caveirinhas aqui da pintura. The place where we are is World Pop Art Museum. It has been my kind of secret hobby over 30 years to collect different eras and different regions of the pop art, and now it's presented here in Tallinn, and we are focusing on the past, present, but also the future pop art. So it's quite a lot of things also related to the artificial intelligence, which is becoming a part of the co-creation assistant for the artists around the world. Very interesting new waves of artists collaborating with an AI for the sake of art. So AI is already getting into the museum as well, right? Yeah, because we are a young museum and we are a very open museum to the artists, we try immediately to start working with emerging artists, young artists. That's so good. And we always try to put together an established artist like Rauschenberg or Keith Haring with a student's work, and so they get immediately to the scene of the museum, even though they are still students. But if we feel that they deserve to be presented in a good company with the global icons, it helps also them to build their confidence and build up their career as artists. My aim was not to focus on kind of American pop or European pop, but really to have the mosaic, because it has been influencing each other all around the world. True. The Japanese pop has been influencing American one and European one, and they have so much references. And the world we live, the cultural space, is full of references and links. And if you want to live successfully in the society currently, in the global society, you need to understand the kind of cultural code. And pop art is a good
learning tool to learn about the references and the links within the cultural code globally. A gente pergunta para os estonianos, mas poxa, como é que vocês sobreviveram a tantas conquistas e independências no passado? E eles sempre falam a mesma coisa, porque nós somos muito teimosos. Então, a língua estoniana e a cultura, os costumes sobreviveram pela força da teimosia. E por isso que a gente vê esforços tão impressionantes para preservar a identidade nacional do país.